Olá você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Escala Podcast. Aqui a gente discute sobre como escalar os seus lançamentos no marketing digital. Muito prazer, eu sou a Laiane. E eu sou o Thiago Bernardes. E Thiago, depois do podcast anterior em que a gente... Você assistiu o podcast? Você ouviu o podcast anterior? Você viu a roubada que ela me colocou? Você não viu? Volta aqui para esse vídeo. Volta a assistir, depois você vem, porque é uma continuidade. Não é? É continuidade? Na verdade, não é uma continuidade, então, porque no podcast então continua anterior... assistindo esse aqui e depois você acaba esse e assiste o próximo. É que no podcast anterior, a gente falou sobre algumas coisas assim, certo. Objeções, Sim. coisas difíceis, né? Conversas difíceis. Que Conversas difíceis. Sim. A gente falou sobre o marketing digital, o quanto é fácil entrar e o quanto é difícil de ficar. Difícil de ficar. Eu sempre... Difícil de sair, de ficar. Só que hoje, Thiago, eu queria falar pra você uma conversa um pouco mais aprofundada. É uma conversa mais profunda em relação ao seu mindset. Porque 3 anos que a gente tá junto nessa, há 3 anos que a gente criou uma empresa de marketing digital. Há 3 anos que a gente vive e fala de lançamentos, e esse podcast é para falar sobre isso, é para falar sobre como escalar os seus resultados. Mas não tem como a gente deixar de lado algo tão importante que é o mindset, porque a gente sabe que tem que lidar com pressão, a gente sabe que tem momentos em que a gente quer desistir, a gente quer abandonar tudo e, sei lá, vender cachorro-quente na esquina. E esses momentos, eles são reais. Então, essa é mais uma conversa para motivar quem está assistindo, de fato, e mostrar para elas que a gente também quis desistir. Não acontece só com elas. Isso não é algo unitário, né? É de você que está assistindo agora esse podcast, provavelmente você olhou e falou, cara, tá muito longe, eu quero desistir toda hora, eu quero desistir todo dia disso, tem muitas tarefas no lançamento, é muito complicado, é muita pressão, tem tantas variáveis em que você precisa para que uma empresa de lançamentos dê certo. E nisso não é uma linha reta. A linha parece assim, sabe? Uma batida do coração. Ela é uma linha muito oscilativa. Oscila muito, né? Em relação à sua vida, em relação aos negócios, em relação às pessoas, em relação a tudo. A gente tá há 3 anos, muitas pessoas já passaram pela nossa empresa, que trabalharam com a gente. Muita coisa já aconteceu. Então eu queria começar esse podcast falando sobre esse tema e falar, Thiago, em que momento você sentiu vontade de desistir de marketing digital? E antes disso, queria que você contextualizasse quem é você de uma maneira mais profunda nesse podcast. Eu não sei se quem está chegando agora não viu o podcast onde a gente fala um pouquinho sobre a gente, mas eu acho que é muito interessante você contextualizar isso. Eu acho que é legal eu ter uma analogia, já surgiu uma analogia aqui sobre esse contexto, mas antes eu vou explicar um pouco da onde eu vim e por que a gente está aqui, né? A gente começou, vamos falar assim, seriamente, a olhar que esse é um mercado que faria sentido em 2019, então teve muita bagagem para trás disso, né? Eu tô com 33 anos e desde então eu sou formado em administração e segui o caminho comum, que é você fazer faculdade, uma faculdade que quem faz administração, tem uma piada, né, que faz administração, entrou porque não tá em dúvida sobre o que fazer, e porque é algo muito geral, e eu era um cara que realmente entrei pela piada, porque eu realmente estava em dúvida sobre o que fazer, e a administração é algo geral, e eu entrei justamente, eu exatamente o perfil do cara que... Você era o avatar. O avatar que estava em dúvida sobre o que fazer, e foi o que eu pensei, que a administração me daria mais uma amplitude no negócio, foi ali que eu iniciei na carreira profissional, né, de faculdade e tudo mais. Depois, segui o caminho completo, né, que é você terminar a faculdade, arrumar um emprego, ser estagiário você ser efetivado, mas sempre, claro, pensando que não era isso que me traria a felicidade ou a satisfação profissional. E seguindo o mercado, né, que é a gente trabalhar entre a multinacional, fiquei muitos anos nessa multinacional, né, multinacional geralmente pagam melhores salários, te dão melhores condições de trabalho, mas o descontentamento foi quando você está num ambiente corporativo, é impossível você não querer se espelhar em pessoas que estão acima de você, têm mais experiência que você. E quando eu via que as pessoas que estavam acima de mim, que tinham mais experiência, tinham mais um cargo maior, né, de forma hierárquica, elas tinham os problemas que elas diriam que com a posição que elas teriam, elas não podiam ter,
vamos dar um exemplo, o gerente, o diretor tinha menos tempo, tinha menos até saúde, era muito ocupado, tinha muita responsabilidade, e isso era assim, não tinha horário para sair, não tinha horário para ir embora, né? Isso era na última empresa que eu trabalhei, era esse o contexto. Quando você era promovido a um cargo de liderança, você não batia mais cartão. Mas isso é bom ou isso é ruim? Parecia bom quando a promessa era feita antes de você entrar na posição. Porque você não pode ir embora mais cedo, né? Você não tem horário, eu posso pegar minhas coisas e ir embora mais cedo. Mas a verdade não é essa. Te dão mais responsabilidade e te fazem ficar mais tempo na empresa. E quando eu vi que as pessoas de liderança, né, que estavam com liderança, respeitadas, mas que ficavam mais tempo na empresa, trabalhavam muito e tinham uma vida corrida, e o sistema te levava, né? Poxa, você entra como estagiário, você vira júnior, depois ser efetivado, né? Pleno, sênior, um coordenador, um gerente, um supervisor, um gerente, um diretor. Eu falei, cara, é hora de você pensar se isso é o que te faz sentido. E isso para mim não fazia sentido nenhum. Por estar num ambiente onde todo mundo vibrava no mesmo contexto, todo mundo estava na mesma atuada, né? De acordar, se encontrar e viver esse ambiente, a gente não tinha liberdade de falar, porque você está contra o sistema, né? Então eu sempre guardei isso muito para mim, o descontentamento que eu estava vivendo. E foi aí que a gente se conheceu nessa época, né? Você nos conhecemos, você também é mais nova do que na parte corporativa, a gente pode comentar um pouco sobre isso. E foi nesse tempo que a gente decidiu que isso poderia não ser o que a gente queria daqui para frente, né? E aí você pode continuar a história, mas a gente começou uma trilha que foi se desligar, jogar aquele balde de água fria e recomeçar. Eu lembro o quanto a gente falava sobre ter um negócio, desde quando a gente se conheceu. A gente assistia muito Geração de Valor, do Flávio Augusto. Geração de Valor, o sócio também, né? Sócio. E aí você sempre era o cara que queria muito, muito, muito fazer um negócio. Mas você falava assim, eu não sei o que fazer, por onde começar. E eu falava, Thiago, qualquer coisa, vamos bater a cara, vamos errar. Mas a gente precisa criar, Thiago, a gente precisa andar, vamos fazer alguma coisa. E aí foi que surgiu também, junto, pautado com isso, né, de criar um negócio, a gente queria muito viajar. A viagem era como se fosse uma fuga, né, de todas as... É um outro cenário de ambiente, né? E aí eu queria falar a primeira coisa, e eu queria me projetar para que você que está ouvindo se projetasse. Eu era escravo da minha ignorância. Olha que forte isso. Forte mesmo. E quantas pessoas que não se sentem escravo da ignorância delas? Por que eu falo isso? O quanto você vibra no ambiente corporativo te priva de o que está acontecendo lá fora. Até te falava, né? É ruim, eu trabalhava numa fábrica e a fábrica não tinha janela. A janela sem saber o que tinha lá fora, qual era a temperatura, tá chovendo, né? Entrava de manhã, às vezes estava sol ou um dia legal, e à noite estava chovendo. E aí a gente passava o dia todo nesse trabalho. E à noite eu saía e falava, caraca, quantas oportunidades eu perdi durante o dia? Eu não sei. Né? Mas será que tem algo mais lá fora? Será que tem algo mais interessante que lá fora? Então era aquela chama que tinha sempre queimando, né? Tava queimando. Será que nunca apagou? Isso é importante. Essa chama nunca apagou, mas ela foi encruada por condição, por tempo, né? Então eu acho que você tem razão quando você fala sobre a gente querer alguma coisa. No caso era viagem, mas a gente também queria uma mudança. Acho que a viagem é mudança. É verdade, eu também concordo com você. Era uma mudança, acho que tudo, de espírito, de deixar, assim, essas coisas para trás, porque, de fato, eu também vivia muito isso, né? Eu tava dentro, assim, do corporativo e eu, cara, saía umas 5, 6 horas da tarde, já tava escurecendo, já tava acabando o dia, chegava em casa cansada. Eu só queria descansar, porque às vezes os dias eles eram assim, parece que mais tristes, né? Agora, conversando nesse podcast, eu até revisito esses sentimentos, que hoje é tão diferente de como era antes, porque eram dias um pouco mais frios. Nada de errado com quem trabalha no corporativo, gente. Nada de errado com quem gosta também. E a gente não tá querendo jogar ninguém contra a parede. Eu acho que é importante a gente tá falando da nossa experiência, do nosso contexto, que nos trouxe até aqui. Exatamente, mas assim, vontade de desistir do marketing digital em si, no início da jornada,
Eu não tive porque no início, pelo menos no início da Uhum. jornada, eu não tive essa vontade, porque todas essas coisas em que a gente tinha passado anteriormente eram tão piores, nesse sentido, assim, de Não, acho que sentimento mesmo. são tão menos promissoras. Isso, tão Tão menos menos promissoras promissoras. em que eu olhava e falava, caramba, eu achei a luz no fim do túnel. Eu achei algo que possa fazer com que o meu sentimento ele seja de missão cumprida da minha vida. Olha só que profundo, né? Profundo, mas é real, porque tinham duas coisas que eu sempre quis, e o Thiago também, desde quando a gente se conheceu, era trabalhar numa empresa online, seja ela qual for, a nossa ou de uma outra pessoa. Porém, a gente já vinha com essa ideia de criar alguma coisa, porque a gente assistiu Sócio, assistiu Flávio Augusto, Geração de Valor, a gente se inspirava nesse conteúdo, a gente consumia esse conteúdo. A gente falava, cara, a gente precisa criar uma coisa, criar um negócio, criar algo em que a gente de fato goste de fazer aquilo. E a viagem entrou entrou, na verdade, sempre teve dentro do meu coração, né, dentro da essência da Laiane como um todo, e teve também na do Thiago, porque quando eu conheci o Thiago, ele tinha ficado um tempo no Canadá, uns 3 meses, e tinha gostado pra caramba. Então, quando a gente se conheceu, foi meio que uma junção de valores e de objetivos. A gente se olhou e falou, cara, meu sonho é viajar o mundo. Aí o Thiago Mas falou, meu também. uma das coisas que a gente descobriu, e acho que vai chegar lá sobre marketing digital, né? Mas é o contexto da viagem. A viagem remete à mudança. Então, assim, Liberdade também. você que gosta de viagem, remeta ao seguinte: não, as pessoas estão de férias, trabalham numa empresa, elas vão viajar nas férias. Se você não está contente com a sua vida, você quer viajar. Então, remeta a isso que talvez seja alguma coisa que nós sempre tínhamos no nosso inconsciente. Queríamos viajar porque nós estamos contentes com a vida que a gente tinha ou com a projeção que a gente tinha, né, contando em próximos meses e anos. Então foi o que fez a gente mudar. E eu acho que não só abundância, Thiago, acho que liberdade. A viagem, ela, se fosse para definir viagem em uma palavra, seria liberdade. É você se desprender da prisão em que a gente estava, que é tipo assim, é uma rotina muito chata. Ah, tudo bem, rotinas são chatas, mas tem uma hora que enjoa, né? Você todos os dias acordar o mesmo horário, todos os dias falar com as mesmas pessoas, fazer a mesma coisa, não ver o pôr do sol, não ver o nascer do sol, não participar de nada da vida das pessoas com quem você realmente ama, porque cá entre nós, as pessoas que vocês tá trabalhando, você foi obrigado a trabalhar com elas, você não escolheu trabalhar com aquela pessoa. Você não escolheu. Né? E aí acho que já chegando no momento do aprofundamento, né, do marketing digital, que é o tema, é que assim, fechando a viagem é esse transplante realmente de liberdade, só que uma das coisas que a gente mais viu, porque a gente viajou junto, né? Então, contexto chega na história, a gente tinha um mercado corporativo, você trabalhava numa empresa, eu trabalhava em outra empresa, a gente decidiu ali, após alguns imprevistos, alguns contratempos, e morar em outro país. E é um qual tive uma experiência totalmente diferente, né? De liberdade, só que também numa experiência focada muito no esforço. E ali foi o principal insight, que é aí que você que está querendo fazer intercâmbio, você que quer morar em outro país, né? E você quer conhecer. Quando você tem problemas e você faz um intercâmbio, mora fora, ou você faz uma viagem, lembre-se que os problemas vão com você. Então, eu acho que é um insight que a gente trouxe ali, porque a nossa insatisfação da vida que nós tínhamos foi projetada. A gente não foi com dinheiro, vamos dizer assim, a gente não foi com dinheiro, a gente foi realmente para tentar mudar os ares. E foi ali que a gente foi para a Austrália, teve uma experiência muito legal, de muitos desafios, né? A gente não foi com nada arrumado, a gente largou tudo, foi para um país, uma cidade totalmente inversa aos nossos valores, aos horários que nós tínhamos. E lá, com certeza, a gente quis desistir várias vezes, né? Entre aspas, né? Da atitude errada de sair, desprender deste mundo, né? Teve até uma história da coifa. Uma história da coifa que você sempre comenta quando a gente tá numa mesa de amigos. Você sempre toca nesse assunto, porque é uma história que exemplifica muito a vontade de desistir das pessoas, Thiago. Eu acho que você pode fazer até uma história / analogia com isso, né? Porque é uma história verídica, aconteceu com a gente, e de fato... Muitas vezes a gente olha uma coifa grande e a gente. Você sabe o que é uma desistir. coifa? Eu acho que, porque no Brasil não é comum, só tem coifas em cozinhas industriais. Coifa é aquele cano grandão que leva
a fumaça que o fogão produz para fora. E se é um lugar que é longe, distante do telhado, então é uma cozinha que tem muita estrutura, né? Estrutura grande de fogo, tal, de cheiros, tal. Ele é uma coifa de metal. Então, imagine, gordura, fritura, ao longo do tempo, isso vai gerando, né, um certo empoeiramento. Uma gordura pesada, E né? a gente foi fazer essa limpeza de uma coifa na Austrália, uma das nossas aventuras. Não, a gente foi fazer não. Explica do começo. Uhum. A gente não foi com muito dinheiro, como você comentou, fomos com pouco dinheiro. Uhum. E aí tinha um aplicativo lá na Austrália chamado Arttasker, que a gente colocava para as tarefas. Na verdade, assim, a pessoa colocava um valor que ela queria pagar aquele serviço e você se aplicava. E se você fosse aceito, aí vocês conversavam, marcavam o horário do job e assim era realizado. Só que o que acontece? A Laiane aqui, com aquela coisa sempre de não, vamos fazer acontecer, Thiago, tem que pagar o aluguel na semana que vem, não vamos usar o dinheiro que a gente trouxe, vamos reservar, a gente não sabe o dia de amanhã, vamos fazer acontecer, vamos se aplicar para tudo. Eu fiz isso porque a gente não tinha uma reputação no aplicativo, então eu me apliquei para tudo, sem ler ao menos direito a descrição dos anúncios. Dos trabalhos. E aí um desses trabalhos foi que fomos em direção desse trabalho que era muito bem remunerado e pouco cobiçado, né? Nós somos os primeiros e únicos que foram aceitos para esse trabalho, porque tinha um termo em inglês que nós falamos, passou reto. Olhamos e passou reto e chegou lá. Chegando quase no local, era uma coifa industrial que tinha que ser polida. Num local numa altura não muito próximo do solo, bem alto na verdade. E foi quando que a gente entrou e eu já tava meio assim, caramba, vai dar problema. E a gente viu aquela coifa, era uma casa de uma pessoa que cozinhava, era uma cozinheira praticamente, tinha uma pessoa que tinha dotes culinários muito aguçados e tinha uma cozinha totalmente revolucionária ali, bem moderna. Estava grávida de 9 meses quase, estava com um barrigão enorme. E por isso ela pediu a ajuda de alguém, chegou os dois lá com o esfregão, com o balde, para limpar a tal da coifa. Quando eu olhei aquela coifa gigante assim, e uma altura enorme, uma escada de madeira que ela tinha lá, essa madeira aqui, essa escada aqui te sobe. Ali eu tive vontade de desistir cara, que cagada foi ter saído desse mundo aí corporativo, onde eu sabia onde sentar, onde era o cafezinho, onde era o banheiro, onde eram as reuniões. Foi o primeiro momento. Na minha cabeça, naquele momento, não me passou o sentimento de desistir. Porque na minha cabeça, o que me motivava era a grana que a gente ia ganhar só fazendo esse job e pagando a semana de aluguel. Que era tipo assim, $220. Eu falei, cara, maravilhoso. Não, a gente vai fazer. E aí eu lembro que você ficou com a coifa, né? Porque você falou assim, Laiane, olha, a escada tá perigosa. Eu vou ficar aqui com a coifa. Você fica com os vidros. Porque o job eram 2 jobs, né? Um era pra limpar os vidros. Sim. E o outro era pra limpar a coifa. Era somente isso. Não era pra fazer uma limpeza na casa. Eram 2 tarefas. E aí eu fiquei com os vidros e o Thiago ficou com a coifa. E a cada 10 minutos, tipo, você vinha assim e falava, Laiane, vamos falar pra ela, fulana, é impossível. Eu não vou limpar. Não dá e não dá. Aí eu falava, Thiago, volta lá, porque a gente tem um aluguel pra pagar. Volta lá e vamos fazer o negócio acontecer. E quem não tem uma coifa hoje que não desistiu parar pra um momento tão desconfortável, né? Mas vamos falar digital? Vamos falar digital. Uhum. E depois, assim, dessa experiência e de tantas outras que a gente já passou, sempre é muito real a vontade de desistir. A vontade de olhar o digital e falar, cara, será que é pra mim? Será que eu tô no caminho certo? Será que é pra eu continuar? Será que não é? Fiz um lançamento errado. E agora? Fiz uma parceria que não deu certo. Meu negócio não tá indo muito bem. E eu acho que esse sentimento de desistir, ele acompanha as pessoas durante todo o tempo. E eu queria, assim, que você falasse quais foram esses momentos para inspirar essas pessoas, Thiago. Eu poderia transportar a minha resposta falando de momentos do início. Que eu acho que aí vai ter muita gente que vai se identificar, mas eu não vou falar do início. Vou falar do meio, que é onde nós estamos vivendo agora. Gente, vocês estão vendo aqui, quem tá assistindo, tá vendo um monte de placa, tá vendo um monte de dígitos e tal, que é o que os reconhecimentos que nos prometem no mercado digital, mas bem dizer, eu já pensei em desistir, mesmo tendo conquistado grandes resultados. Inclusive,
Isso me fez muito assim, durante o ano passado, inclusive. Porque, ao mesmo tempo que você está galgando resultados grandes, você está sempre buscando o próximo passo. E o próximo passo, às vezes, não está pautado em resultados financeiros. Ele está pautado em resultados profissionais. Que você consiga se posicionar, que você consiga ter outras conexões. E um desses resultados, das minhas projeções, que é, nossa, eu já tive o resultado que eu queria ter, já consegui os dígitos que eu queria ter. Eu queria algo a mais, queria me aproximar de grandes players do mercado, e foi aí que uma das coisas que eu me envolvi, um grande player do mercado, e aí olha o aumento de polêmica, se indispôs comigo. E eu falei, caraca, como esse mercado ele é fechado. E foi ali que eu falei, caramba, preciso entender para desistir é 2 palitos, né? É 2 movimentos. E um dos pontos foi que eu fiquei bem assim chocado quando eu vi que o mercado digital tem a rivalidade, tem a barreira de entrada, é tão normal quanto qualquer mercado. Existe concorrência, e é tão normal isso acontecer. Então, uma das coisas que eu queria, para você que está aqui assistindo, saiba que tem os momentos do início, que é, poxa, um lançamento errado, como você falou, nesse lançamento que a gente fez, alguns a gente pode ter dado certo, ou ficou abaixo da expectativa, e é uma coisa que você vai falar assim, né? Poxa, eu sempre quero ter um lançamento maior. Você vai ter essa sensação que você sempre quer ter um lançamento maior do que você tem, né? E geralmente esse mercado ele te surpreende muito, porque é um mercado de alta rentabilidade. E ali no meio da história, quando a gente já tinha lançamentos grandes, o ponto de desmotivação não foi através do financeiro, como pode nos resultados. Como pode, na verdade. Foi através do pessoal, foi através da indisposição desse grande player que é exemplar hoje no mercado, talvez um dos maiores, ter olhado e ter se indisposto com alguma coisa. E aí foi, claro, resolvido e tudo mais, mas foi esse ponto que me deixou bem pensativo, porque a gente não estava mais no mercado por dinheiro, digamos assim, nós estávamos por continuidade e propósito, né? E a gente, como qualquer pessoa, a gente tem quem você se espelha, quem você se orienta, quem você se referencia para fazer coisas no digital. Quando você vê que você é visto por essas pessoas e ao mesmo tempo as pessoas não querem te ver, elas não querem te olhar, ou melhor, elas não querem ter isso, foi um ponto que eu falei, caramba, preciso olhar isso, eu preciso ter isso mais presente, que nem sempre é como você pensa que é. É um pouco delicado, mas é uma das histórias que eu tenho para te contar. Que a gente é parado pensando, a gente pensa em desistir em coisas que a gente nem às vezes sabe que existe. Porque quando a gente entra no digital cara, vou fazer lançamentos, eles dão no bom, eu ganho dinheiro, eles dão no mal, eu perco dinheiro. Esse é o contexto que você é projetado. A gente sendo projetado na questão do ego, da concorrência, da questão do puxar tapete, essas coisas. Não, porque você não imagina que isso existe. Na hora que você vê, cara, que isso existe, fala, opa, então o primeiro ponto é esse. E o que te motivou a continuar, mesmo você tendo vontade de desistir? Porque o que você comentou é que isso era como uma coifa bem grande pra você. E você. Era uma coifa bem grande. Você, tipo assim, você quis desistir em vários momentos. É que assim, o ponto de desistência ele é uma curva normal. Qualquer ponto, seja ele que te faça desistir ou que te dê a vontade de desistir, saiba que é um ciclo que você vai receber, né, o impacto, você vai sentir o impacto, depende do tempo que você sente por muito ou por pouco tempo, depois você vai subir. Claro que não envolva nada da sua saúde, da sua integridade física, mas quanto mais você bate, mais você tem que levantar. E aí tem um quadrinho atrás de você aí, que é um dos filmes que eu mais me inspiro, que é Rock Balboa. E foi quando eu me senti que eu senti o golpe, mas ao mesmo tempo, cara, quanto mais bate, mais eu tenho que ir pra frente, eu tenho que mais atacar, né? Eu tenho que mais provar que eu consigo levantar. Então foi um dos pontos que eu realmente dói, mas aquela dor que você fala, cara, passa uma hora, eu tenho que seguir em frente. Seguir em frente, eu acho que isso que você tá falando de atacar não é um ataque. Não atacar ninguém. Não atacar ninguém, mas é um ataque com resultado, né? Você sempre. Isso. No momento que teve toda essa disposição, eu falei, cara, tá tudo certo, não tenho que pensar em mais nada. Foram feitos ataques públicos a mim, e olha assim, que nem cabe falar aqui nesse podcast, né? Lives, essas coisas, nem cabe aqui falar. Simplesmente
Falei, ok, vamos resolver o que tem que ser resolvido e simplesmente eu vou seguir o meu caminho. O caminho que a gente sabe que tem que ser feito é o caminho dos resultados, de quem acreditou na gente, né? Isso é o mais importante. Temos pessoas que acreditam na gente, então por isso que a gente segue, né? E aí isso dá energia a todo instante. E o que você acha, Thiago, que te motiva todo dia hoje? Assim, foi só essa vez que você sentiu vontade de desistir? Teve outras vezes que você sentiu vontade de desistir? O que te motivou a continuar? Quando você entende que não existe dono de mercado nenhum e você tem total liberdade, seja na área pessoal, que na da viagem, que você queria buscar liberdade viajando, quando você vem para o mercado digital também. Você tem liberdade de fazer o que você quiser, na forma que você quiser. Então, é o que mais te dá essa vontade, esse tesão de continuar. Inclusive, o podcast aqui, Scala Podcast, foi uma das coisas que a gente queria muito se colocar, queria muito que as pessoas ouvissem a nossa história, né, os nossos caminhos. E através disso, poder inspirar outras pessoas. Que afinal, chega uma hora que a gente é movido simplesmente à transformação, às histórias, que a gente impacta as pessoas. Parece clichê, né, Thiago? Clichê mas demais, não são dígitos, não é mais dinheiro. Exato. Tem uma hora em que você é movido por, de fato, um propósito, uma motivação, algo real, algo que faz você acordar todos os dias, abrir o seu computador e ser a melhor versão que você precisa ser. Quando a gente fala isso, né, até parece. Isso não existe, mas na verdade isso é muito real. Muito real, porque tudo na vida existe o equilíbrio, né? Existe você encontrar esse balance, né? Esse equilíbrio, mas eu acho que é clichê, mas ao mesmo tempo que é clichê, é muito real. E eu quero contextualizar para quem tá ouvindo aqui. Então, o primeiro ponto foi que pessoas vão querer te puxar. Pessoas vão querer te fazer desistir. Então, é um ponto que você pode enfrentar. Né, que a gente falou. Não te puxar, então, te empurrar. Te empurrar, né, te impedir de continuar. Uhum. E isso qualquer panorama, você pode estar no começo, no meio. Né, você pode ser iniciante ou experiente. Seja alguém da sua família, exatamente. um amigo, um conhecido. Exato. Às vezes a pessoa que pode você ser mais o maior ama. player do mercado. O maior player do mercado. Eles vão deixar isso. Isso vai acontecer na sua vida. Isso que é importante. Não existe vida perfeita, e eu não estou falando para desmotivar ninguém, mas é importante para a gente deixar claro que quando você tem um resultado, isso é aplaudido, é reconhecido, mas ao mesmo tempo pode ser que não seja só o resultado que você tem, seja o que está atrás do resultado. O que está atrás do resultado, o que te move atrás dos resultados. E aí são as questões das histórias, das transformações, de inspirar pessoas. Eu acho que isso é um dos pontos mais importantes. Sabe que um dia desses, um amigo que eu tinha pouco contato na parte, quando eu trabalhava na empresa, ele me procurou e queria orientação e falou assim, cara, eu me inspiro muito em você, na sua história e tal. E eu achei aquilo muito interessante, muito legal. Porque eu nem sabia que eu poderia inspirar um cara desse. Né? Imagine quem faz isso em grande escala. Deve ser muito legal. Deve ser legal a pessoa vir e te agradecer. E foi isso que eu recebi de um cara que eu nem imaginava que estava olhando ali, está seguindo o caminho dele está um pouco mais difícil, né, de sair do mundo corporativo, mas me procurou e fez esse reconhecimento. E quanto aquilo me alimentou minha alma de, cara, eu acho que eu preciso continuar. Eu preciso contar a versão, preciso contar para as pessoas como que isso está acontecendo. E a gente está com esse podcast, esse tema, que até pode parecer um pouco pesado, pode ser um pouco desmotivado. Não. A ideia justamente é contar o que me fez, o que te fez desmotivar, mas que te faça motivar quando acontecer algo parecido ou algo que você identifique, que fala, cara, faz parte da história, faz parte do caminho. O caminho, você bem exemplificou, nunca vai ser reto, vai ser sempre sinuoso. E isso eu tô aqui para te falar, realmente. E eu queria, inclusive, até perguntar para você, Thiago, além de todas essas questões que você comentou, de pessoas que podem desmotivar, que mais que pode desmotivar a pessoa? Eu acho que e aí tá a analogia que eu queria colocar, né? Se você não viu a analogia que eu coloquei no último podcast, assiste o podcast anterior, na verdade, né? Depois vem aqui, a analogia que eu queria falar é o seguinte: a palavra que te faz desmotivar é energia. Você já jogou joguinho de luta?
em videogame? Já. Não tem as vidinhas, Uhum. né? Você está jogando um jogo de luta para você derrubar a vida do oponente e você ganhar a luta. Aqui, nós estamos falando sobre o que pode te fazer desmotivar. E é a mesma coisa, você está num joguinho de luta e a barrinha é a sua energia. Quando a sua energia ela é constantemente tirada, dá vontade de desistir. Então eu falo isso por quê? Porque tem diversos pequenos momentos isolados, ou às vezes grandes momentos, que eu acabei de comentar agora de pouco, que drenam a sua energia. A sua energia de falar, caraca, o mercado é foda, preciso ir nesse mercado, o mercado digital é uma coisa legal, tal. E aí as coisas que vão acontecendo ao longo do caminho podem tirar a sua energia, pode reduzir a sua energia. E aí você toma um golpe maior, você toma um golpe muito forte. E quando você chegar no limite de você perder a luta, é o momento que você pode desistir. De você sentar e reconsiderar os pontos se isso vale a pena mesmo. Isso vale a pena, né? E aí, o ponto que você está perto da desistência é quando você faz essa pergunta. E aí, isso vale a pena? E eu me fiz essa pergunta várias vezes, porque foi diversas situações que me drenou a energia, né? Essa energia de pensar, caramba, poxa, não poderia ter sido assim, poxa, foi esse revés aqui, ou foi esse lançamento, ou foi esse investimento, ou foi essa pessoa, ou foi esse funcionário. Como que você combate esses pontos? Que é os pontos de viradas que não te deixam desistir. É você atacar e saber que o que está acontecendo contigo é temporário. Se é temporário, vai passar, sua vida vai voltar, sua energia vai voltar. Então, geralmente, quando hoje acontece algum ponto que te puxa para trás, a melhor coisa, pode parecer clichê de novo, mas é para e respira. As decisões que podem te impulsionar no momento não são as mesmas quando você consegue assimilar. Então, um dia depois, 2 dias depois, uma semana depois, você pensa e aí te dá o oxigênio correto para que você tome a decisão correta. Então, eu não tomaria nenhuma decisão precipitada, porque quando tomei, geralmente eu fiquei desconfortável, me arrependi, ou eu não tomei o caminho correto que eu gostaria. E aí que foi um ponto. Então, assim, quando acontece um revés, quando acontece alguém que puxa, para, respira, assimila, para depois você conseguir ir em frente. E é o tempo de você voltar à sua vida, né? Se eu vou usar essa analogia da luta ali. Volta à sua vida, porque você tem tempo para tomar a melhor decisão. Né? Então é um dos pontos que eu sempre... Eu pondero muito tudo isso. Às vezes mais rápido, mais devagar, mas sempre eu tento nunca tomar decisão muito precipitada. Olha só, que legal, né? Que legal a gente conversar sobre isso, Thiago, e mostrar para as pessoas, principalmente, que a gente é normal, que nós somos pessoas normais, que a gente desiste, motivar as pessoas a poder olhar em outros ângulos, né? Eu acho que essa jornada que você comentou é muito bacana porque dá a percepção pra gente de olhar por vários ângulos e ver que é possível você conseguir alcançar, é possível você não desistir, é possível você ter uma motivação maior, né? Como você comentou, você sempre se motivou pelos resultados, se motivou pelo o quanto estão batendo, né? Se motivou, claro, a gente dá a analogia do Rock Balboa, mas é muito real isso. Quanto mais você bate, mais você aguenta apanhar e levantar e vencer e não desistir, ir pra frente, ir pra cima. Então eu acho que, espero que esse podcast ele tenha motivado você de alguma maneira e tenha mostrado pra você que é possível, que é normal. As pessoas, elas têm sim vontade de desistir. Isso acontece em todos os ramos. Por que não aconteceria no marketing digital, não é mesmo? E eu queria, Thiago, para finalizar esse podcast, que você deixasse uma mensagem para as pessoas que eu acho que é extremamente importante. Sabe aquela mensagem final que vai pegar o coração da pessoa olha e, nos olhos sabe? da pessoa e Olha nos fala. olhos e diz. Eu queria muito que você que está aqui, eu contei um ponto pessoal meu, com o foco que você tivesse assimilado que não adianta você entrar no mercado digital se você não estiver muito certo que você está fazendo isso com um senso de impacto e não um senso de resultado financeiro. Então, assim, meu recado é, ao entrar em qualquer negócio, seja ele digital ou não, tenha certeza o que vai te manter no jogo não é o financeiro, é o senso de propósito.
senso da contribuição que você vai ter, seja na vida sua ou possivelmente na vida de outra pessoa. Você vê aí muitos músicos, né, entram em depressão, pessoas com dinheiro entram em depressão, atores, humoristas e tudo mais, né? Porque talvez o limite tenha sido excedido, a vida, a energia da pessoa tenha sido drenada. Fique muito bem claro que entre em qualquer negócio com um senso de propósito, de contribuição acima do financeiro. É isso que vai te manter cada vez mais energia abastecida para você não perder a luta. É isso aí. Gente, esse foi mais um podcast do Escala Lançamentos. A gente espera muito, inclusive, que você tenha curtido esse bate-papo. A gente sabe que tem assuntos muito maiores do que escalar seu lançamento. Um deles é o seu mindset, em como você consegue fazer a sua jornada de uma maneira muito mais forte. E é isso que a gente também está se propondo aqui, né, Thiago? Falar sobre escalar lançamentos de maneira saudável, em que a pessoa não tenha que ficar louca e perder a saúde por conta disso e queira desistir e todas essas questões. E se você curtiu esse podcast, mais um podcast do Escala Podcast, curta o vídeo, porque é como a gente vai saber que você gostou. Comente. A interação é maravilhosa porque nós conseguimos ouvir o que você está falando, na verdade ler o que você está falando e compartilhar com quem já tomou muita porrada ou pouca porrada e queira ouvir a nossa e se inspirar e a gente poder criar uma conexão. Eu acho que é isso. Até a próxima, pessoal. E tchau! Valeu!